Não vai cantar, não? Agora, eu tenho algo aqui interessante na minha mão. Ontem à noite, eu aprendi algo muito bonito. Vocês sabem que Deus dá talento para todos, né? Então, tem um irmão que ele foi polícia militar. E você lembra quando eu falei sobre o espelho? Lembra que eu estava falando que tem um espelho? Esse espelho você deve refletir não a sua pessoa, não a sua imagem, mas a imagem de Deus. Não é isso mesmo? Então, esse irmão ontem à noite, que é a Polícia Federal, ou aliás, Polícia Militar, ele falou que onde ele estava, eles tinham um espelho grande. Então, você está descendo uma escada, e logo mais na sua frente tem um espelho que você enxerga seu corpo inteiro. E ele é vestido como polícia militar. Agora, logo abaixo do espelho, ou seja, em cima, fala assim: este espelho reflete você. Você reflete a polícia militar. Compreenderam? Agora, quando você está diante da palavra de Deus, o espelho reflete você, mas o reflete deve ser aquela imagem de Cristo na sua vida. Agora, eu vou perguntar à minha irmã hoje à noite, você já ouviu o que eu vou falar? Você era polícia militar, né? Então, aqui fala o seguinte: este espelho reflete você. Você reflete a polícia militar. Você já ouviu isso aí? Todos os espelhos dos quartéis. Tudo assim? Então, deve ser a mesma coisa para crente, né? O espelho reflete você e você reflete Cristo. Gostei. Eu vou guardar, viu? Você pode contar para a próxima vez que eu vou dar aquela aula que eu dei para vocês outro dia, isso vai aparecer. Eu achei muito bom aqui, muito bom. Tudo bem, então nós estamos voltando. Mostra como responder biblicamente ao sofrimento da pessoa e confronte-os confronte amorosamente quando pecarem. Agora, veja também, desafia a se arrepender e confessar a Deus as pessoas ofendidas. A maioria das pessoas que tem problema, que me procura, a maioria tem ofendido alguém. Alguém foi ofendido por eles. A maioria, não digo todos, mas a maioria. Então, eu tenho que ensinar o que significa arrependimento. Eu tenho que ensinar o que significa confessar. Porque às vezes a pessoa fala, eu sei o que é arrependimento. Aí eu pergunto a ela, então explique para mim. Eu não sei explicar, mas eu entendo. Então você não entende. Explique para mim confessar. Eu sei, mas não sei explicar. Não sabe? Então, quando você é conselheiro bíblico, você tem que saber como explicar as coisas de uma maneira correta, de uma maneira fácil para a pessoa compreender. Agora, notem também desafios a crescer e mudar. Então, a pessoa precisa crescer, como se fosse você jogando uma semente lá na terra. O que você espera? Crescimento. Mas para crescer, o que você precisa? Tem que colocar água, tem que cuidar da terra. Então, a mesma coisa com uma pessoa que você está aconselhando ou discipulando, você precisa implantar o quê? A semente que é a palavra de Deus. E você deve ter uma expectativa que a pessoa vai crescer. E para crescer, precisa mudar. Lembra que quando eu coloquei a lagarta lá, lembra que eu coloquei? Depois um processo se tornou o quê? Borboleta. Houve mudança. Então, sábado, eu vou falar sobre esse assunto de mudança. Agora, notem também Salmo 5. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Você já havia feito essa pergunta assim mesmo?
Um, dois, três. Está dando? Mas sendo que eu sou flexível. Flexível. Está me ouvindo agora? Muito bem. Deixa eu trocar de mão. Fica melhor, não fica? Ótimo, muito bem. Então agora vai ser difícil, porque eu tenho que manejar o remoto e o microfone ao mesmo tempo. Mas eu vou conseguir, eu acho. Muito bem. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Agora, você fala isso para a pessoa, mas você precisa explicar para ela como você pode colocar a sua esperança em Deus. Porque normalmente o aconselhado, ele está olhando nas pessoas, nas suas circunstâncias, e ela está sendo motivada pelo seu sentimento. Então você precisa ajudar ela a abraçar a esperança que está em Cristo Jesus. Você tem que explicar algumas coisas para ela. E ao mesmo tempo que você está explicando, você procura falar para ela como você tem colocado a sua esperança em Deus, em momentos difíceis. Agora, lembra que ela não pode confiar na sua esperança, aliás, experiência, mas ela possa confiar na esperança em Deus. Veja, pois, ainda o louvarei, Ele, o meu Salvador. Há alguns anos passados, eu voltei para o Alto Rio Marari, no Amazonas, na fronteira de Venezuela. Em 1975, no dia 25 de junho, a minha filha foi picada por cobra surucucu. No dia 26 de junho, no mesmo ano, ela faleceu nos braços da minha esposa. Então, aquilo foi algo muito doloroso para nós. Você pode até imaginar como fica. Mas depois de 30 anos, eu queria voltar para o Alto Rio Marari para ver onde ela foi enterrada. E a minha esposa, ela tinha receio de eu voltar para lá. Porque ela pensou, você vai passar uma tristeza novamente que não precisa. Você sabe que ela não está lá, mas eu queria voltar. Então, depois de 35 anos, eu voltei para o Alto Rio Marari, peguei carona com asas de socorro. E quando eu desci com ele no avião, tudo está indo muito bem. Mas quando eu saí do avião, logo mais sentindo o cheiro das selvas lá, tudo voltou na minha memória o que aconteceu lá. Tudo. Então, houve momentos que eu não sabia se eu era triste porque ela faleceu, ou que eu era triste porque eu não tinha ela mais, ou eu tinha uma alegria que ela estava comigo durante 2 anos e meio. Então, houve momentos que eu não podia discernir se a minha tristeza está baseada na morte dela ou baseada no fato que eu sentia falta dela. Então, eu havia me reanimado no Senhor com a esperança dele.
eu podia louvar a Deus novamente. Então, o que eu estou dizendo para você? Hoje nós temos que conversar com uma pessoa que está passando algo difícil e você mostra para ela como você conseguiu, não pela sua pessoa, mas pela pessoa de Deus que deu para você esperança. E que você podia louvar a Deus, apesar de ter passado algo difícil na sua própria vida. Notem 1 Pedro 1,3. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança. Não somente que você foi salvo, não somente que você foi salvo da condenação do pecado, não somente que você será salvo um dia da presença do pecado, mas hoje, gente, você está sendo salvo da presença, não, do poder do pecado na sua vida. Então, nós podemos entender, Ele nos regenerou com uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança nenhuma. Mas o fato que Ele passou a morte, Ele passou o sofrimento, Ele passou a vergonha de ser pendurado entre dois ladrões. O fato que Ele foi pendurado na cruz nu, diante da humanidade de Deus, Ele ressuscitou. E por isso posso dizer, hoje à noite, nós temos uma esperança viva. Então, quando você está aconselhando alguém, você precisa ensinar a pessoa o que significa esperança viva. Você fala do modelo de Cristo, você fala daquilo que Ele havia feito na sua vida. Notem também, Romanos 15:14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês são cheios de bondade. Agora, por que ele falou isso aí? Porque ele sabia muito bem que aquela igreja, naquele momento, ela estava manifestando justamente o fruto do Espírito Santo. Ou seja, a igreja, os irmãos tinham aquela bondade na sua própria vida, aquela dignidade na sua vida, aquela alegria na sua vida. Ele falou que eu sei, eu estou convencido que vocês são cheios de bondade, plenamente instruídos e sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Então, a maioria nessa igreja, e em outras igrejas também, procuram seu pastor. O pastor Antônio é uma pessoa só. Agora, ele tem alguém que ajuda, pastor Tiago. São duas pessoas. Você acha que eles podem aconselhar todo mundo aqui? Não tem como. Então, vocês precisam aprender como aconselhar as pessoas, você mesmo. Por esse motivo, eu não estou correndo com essa matéria hoje. Eu quero colocar ela de alicerce para que você possa colocar seu pé assim e você pode, mas eu estou firme aqui. Eu sei, eu consigo. Por quê? Porque eu fui instruído. Eu sou capaz de aconselhar as pessoas, porque o Espírito Santo habita em mim. Eu sou uma pessoa estudiosa da palavra de Deus. Eu quero fazer uso dela para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para que a pessoa seja justamente habilitado, preparado para toda boa obra. 10:13. Não vos sobreveio a tentação que não fosse comum aos homens. E, digam, Deus é fiel. Mas no momento que você tem justamente uma tentação, uma tribulação diante de você, um teste diante de você, algo que está criando problema para você andar com Deus, percebe que Deus é fiel. Você precisa colocar esperança para a pessoa. Ela tem que entender que tem uma maneira de suportar aquilo que está acontecendo. Veja bem, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape.
Não que você vai escapar o problema que está diante de você. Você vai escapar a tentação de se entregar para aquela prova que está diante da sua própria vida. Porque ele fala para que você possa o quê? Suportar. Filipenses 1:6. Eu sou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isto dá esperança para a pessoa. Você fala para ela, se ela é uma pessoa convertida, você fala para ela, Deus iniciou uma boa obra em você. Ele não vai abandonar você, Ele vai completar essa obra na sua vida. Mas você precisa paciência. Essa paciência vem dele mesmo. Eu sei que você não tem. Mas no momento que você entrega para Deus, você vai ter essa paciência. Notem 1 Pedro 1:13. Portanto, estejam com a mente preparada. Irmãos, cada vez que eu levanto, cada vez que eu estou andando durante o dia, eu procuro ter uma mente preparada para aquilo que está diante de mim. Porque você sabe que tem muita coisa que você não espera no dia, mas acontece. E se você tem uma mente preparada, você vai saber como lidar com aquilo que se apresenta diante de você. Você passa isso para o aconselhado, para que ele possa entender que ele precisa ter uma mente preparada, pronto para agir. Então você não somente vai agir, mas você tem que ser preparado para agir. Ou seja, uma mente preparada, biblicamente, para que você saiba como agir caso que acontece alguma coisa desagradável na sua vida. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, aquele que começou a boa obra em você, há de completar até o dia de Cristo. Isso seria o dia que ele vai revelar para a igreja, e a igreja vai ser arrebatada. Agora, notem também 1 João 1:3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Agora, eu nunca ouvi a voz de Deus, nunca vi a pessoa dele. Mas lendo a palavra, porque ele fala, eu sou o verbo. Que é o verbo? A palavra. E você tem a completa revelação de Deus na sua mão. Você tem a revelação de Deus, tudo explicado sobre quem é Ele. Então você não precisa enxergar Ele com suas vistas. Você precisa enxergar Ele pela palavra, porque a palavra descreve como Ele é. A palavra descreve a fidelidade dEle. A palavra descreve a esperança que Ele coloca para nós. Nós devemos ser pessoas que amam mesmo a lei de Deus. E quem que ama a lei de Deus, grande paz, não vai ser tropeço para ninguém, devido ao fato que você ama a lei de Deus. Salmo 119, 165, nós devemos entender o resultado de amar a lei de Deus é paz. Mas não somente paz, grande paz, ele diz. Notem também que ele fala, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu lembro o dia que me converti. Eu sei exatamente onde eu estava. Eu estou sabendo exatamente o que eu estava pensando naquele momento que o Espírito Santo invadiu o meu coração pela palavra de Deus. Eu lembro quem que estava falando. Eu lembro de tudo. Deus se manifestou a mim através da pregação da palavra de Deus no meu carro. Eu estava ouvindo a palavra de Deus da boca de Billy Graham. Eu estava no meu carro de uma viagem, sozinho no carro. E de repente alguém fala, importa-se nascer de novo. Eu falo, uai,
Nascer de novo, o que é isso aí? Eu fui escutando durante 20 minutos. Em 20 minutos houve uma transformação do meu pensar. Então eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Eu preciso compartilhar com outras pessoas aquilo que eu havia visto com meus olhos de fé. Como Deus invadiu o meu coração. Como Ele fez uso da palavra de Deus na minha vida. Notem também, nós lhe proclamamos o que vimos. E ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. O resultado da nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém, aleluia, amém. Eu estou no ministério há 50 anos, porque quando me converti, logo depois de ser convertido, eu queria aprender mais. Eu deixei meu emprego, entrei no Instituto Bíblico lá nos Estados Unidos, me preparei durante 5 anos. Depois da formatura, eu passei 2 anos como professor lá nos Estados Unidos. Depois eu fui para a Amazonas. Mas eu digo para vocês, eu estou proclamando aquele que eu vi com meus olhos de fé, através da palavra de Deus. Quando você fala isso para o aconselhado, isso fornece esperança. Você conta para ele como Deus tocou na sua vida, a esperança que Ele forneceu para você, as respostas que Ele forneceu para você, como Ele acompanhou você em problemas na sua própria vida. E como Ele continua hoje acompanhando você com seus problemas. Passos a alcançar. Lance uma visão de que Deus pode fazer através da sua palavra e do seu Espírito na vida de seu povo. Vocês sabem como que é lançar uma visão? Você não pode lançar uma visão se você não está vivendo essa visão. Quando eu fui vendedor, eu podia vender casaco para urso. Eu podia vender sandália para cavalo. Sabe por quê? Porque eu tinha conhecimento do meu produto. Eu tinha orgulho do meu produto. Eu sabia que o cara necessitava do meu produto. Hoje, irmãos, eu tenho uma visão divina. E todo mundo precisa de Jesus. Então, você tem que ser convencido que você tem que passar essa visão para outras pessoas. Aquele jovem que trabalha lá perto do hotel, eu estou julgando para ele uma visão de Deus. Ele não tem visão nenhuma de nada. Sabe por que ele conversa comigo? Porque ele gosta do meu sotaque. Então, percebe, às vezes, quando você tem sotaque, até facilita você entrar na vida de alguém. Ele gosta de ouvir a gente falar. Eu lhe perguntei hoje, você está me entendendo bem? Eu entendo, mas você tem sotaque. E eu falei para ele, eu estou entendendo você, e você tem sotaque. Porque quando eu morei no Amazonas, o pessoal lá não fala igual a você aqui, você tem sotaque. Então, brincando com ele, passando uma visão, porque eu estou aqui. Agora, veja, ensine as promessas de Deus sobre seu caráter e seus bons planos para seus filhos. Você sabe o plano que Ele tem para a sua vida? Se você não sabe, você vai desanimar. Porque quem que sabe, conhece o plano de Deus para a sua vida, isso anima a pessoa. Isso facilita para ela poder entender que Deus deseja usar a minha vida. Agora, notem também, reúna informações relevantes. Então, eu preciso ter reformação da pessoa. Eu preciso, informação. Eu preciso de reformação da pessoa. Agora, como eu vou fazer isso aí? Veja bem. Fazendo perguntas apropriadas e ouvir atentamente a fim de entender o que está ocorrendo na vida do aconselhado. Você precisa ser o bom ouvinte. Você tem que saber como realizar, ou seja, formar perguntas para você poder saber algo dele que vai facilitar você saber como abordar o assunto com ele. Agora, alicerces bíblicos, vamos então abordar. Provérbios 18, 13 fala claramente: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa uma vergonha.
Às vezes, você quer dar uma resposta para a pessoa antes de ela ser pronta para receber a resposta. Ou, às vezes, você dá a resposta errada para ela, porque você não havia ouvido o que ela tem falado. Na minha primeira sessão com a pessoa, o meu alvo é adquirir informação. Mas, ao mesmo tempo, quero dar esperança para a pessoa. Mas, na primeira sessão com a pessoa, aquele jovem que passou pela minha mesa lá 3 vezes, e ele sentou comigo, eu escutei durante meia hora sobre o problema dele. E quando não estava entendendo alguma coisa, eu sabia como formar perguntas para eu poder ter mais informação sobre aquilo que ele e a esposa dele estavam passando. Veja também, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Às vezes, você chega numa conclusão sem saber o que está acontecendo. 1 Coríntios, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser que o espírito do homem que nele está. Agora, você está sentado aí. Eu não sei quais são os seus pensamentos agora. Mas eu posso fazer algumas perguntas que talvez possa fazer com que eu estou sabendo o que você está pensando. Você poderia ter passado algo ontem feio que complica para você hoje, e eu não estou sabendo, porque eu não conheço o que você pensa. Mas eu posso fazer perguntas que facilitem para eu poder ter justamente uma compreensão daquilo que o irmão está passando. Às vezes, a pessoa fala que é o crente, mas eu não aceito de cara que a pessoa é crente. Eu faço algumas perguntas delicadas para eu saber se eu devo evangelizar a pessoa ou devo ensinar a pessoa. Porque você não pode ensinar até você evangelizar se ela não é convertida. Notem, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, para eu passar conhecimento de Deus para uma pessoa, eu tenho que verificar se ela é realmente convertida. Eu tenho que fazer algumas perguntas delicadas, para que ela não perceba que eu estou duvidando que ela havia sido convertida. Porque eu não conheço o coração dela. Agora, notem também, passos a alcançar. Número 1, ouça os assuntos apresentados. Seja bom ouvinte, escuta, demonstre interesse. E a pessoa que ouve outra pessoa percebe que você tem interesse e não tem interesse. E quando a gente vai para o médico, às vezes eu tenho dúvida se ele tem interesse, porque é um profissional. E hoje em dia, para você conversar com um médico mais que 5 minutos, é quase impossível. Ele fala tão rápido, você já vai embora. Agora, meu médico, quando eu peguei esse médico novo, ele fez o exame. E depois de ter feito o exame, ele ia sair da sala. Eu disse, espera aí. O nome dele é Ryan. Ryan, espera aí. Eu quero fazer exame de você agora. Ele olhou para mim, exame? Eu sou médico, você não é médico. Não, eu quero fazer exame da sua vida espiritual. Você gostaria de fazer discipulado comigo? Ele falou, olha, eu não tenho muito tempo. Eu falei, também eu não tenho muito tempo. Então bate, né? Eu não tenho muito, você não tem muito, então nós podemos combinar. Toda quinta-feira na padaria, 7 horas da manhã, eu estou estudando a Bíblia com o meu médico. Amém, aleluia, amém. Ele percebe que eu tenho interesse nele. Claro, você que realmente... Dentro deste contexto que o pastor Bíblico está passando, no site da ABCB, só você jogar ABCB, só tem que ter cuidado porque tem 2 tipos de ABCB. É verdade. Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos e tem a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos. É. Não, é sério. Mas no site da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, na parte lá suplementos, você tem uma ficha dessa, registro de aconselhamento. Você trabalha as anotações da sessão que você vai trabalhar em aconselhamento, os assuntos a serem tratados
Quantos filhos tem? Quantos filhos tem? Tudo isso aqui tem no site da BCV. Quantas vezes foram casados? Na parte de suplementos, para nos ajudar na área que ele está colocando aí. Agora, você sabe que ele cumpriu a palavra de Deus hoje? 2 melhor do que 1. Não é? Eclesiastes 4, 9, 2 melhor do que 1. O fato que pastor Antônio tem tanta liberdade comigo, ele pode fazer assim. Eu entendo que ele quer falar algo de valor para vocês. Deu para entender? Coisa boa, né? Ótimo. Agora, ouça os assuntos apresentados. Agora, está vendo? Isso que motivou você, né? A folha de inventário de dados pessoais. Agora, perguntas fundamentais, a folha de informação que ele havia explicado. Então, eu vou pular isso aí. Agora, investigar a jornada espiritual. Então, você vai ter informações que você pode perceber se realmente a pessoa é convertida ou não é convertida. E você vai fazer perguntas bem delicadas para você saber a jornada da pessoa, se realmente ela é convertida. E se ela é convertida, mas havia tido pecado na sua vida, porque ela não está lidando corretamente com problemas na vida dela, você vai acompanhar justamente a jornada dela da parte espiritual. Notem também, passos a alcançar. Faça perguntas extensivas e intensivas. Perguntas assim, então, seguinte, questões gerais sobre diversas áreas da vida da pessoa para determinar extensão do problema. Então, você vai fazer problemas o quê? Gerais. Onde você trabalha? Com quem você trabalha? Qual o tipo de serviço que você faz lá? Quanto tempo você trabalhou lá? Você tem sido satisfeito com o seu serviço lá? E se sim, me explique por que você é satisfeito. Se não é satisfeito, então me explique por que você não está sendo realizado lá. Me fala dos seus filhos. Quantos filhos tem? Qual a idade deles? Onde nasceu cada um? Que filho tem dado mais problema para você? Quem filho obedece melhor você? E as suas esposas, onde você conheceu ela? Como você conheceu ela? Há quanto tempo você conheceu ela antes de casar com ela? E quando você casou com ela, qual foi o seu pensamento? Qual foi o seu plano com ela? O que tem sido de lá para cá que mudou o seu plano? Então você percebe, estou adquirindo o quê? Informações. Isso não ofende a pessoa. Inclusive, eles percebem que você tem interesse na vida delas. Então você faz perguntas gerais. Agora, quando você fala perguntas gerais, também tem outro tipo de pergunta. Quando você fala, você também fala sobre a parte espiritual. Você fala sobre a família, que eu já abordei. Fala sobre o serviço e a escola. E também a parte física, porque você percebeu que a parte de saúde não tem sido boa para ela. Então você tem que indagar sobre a saúde dela. E também você precisa saber a parte financeira. A maioria dos americanos hoje estão com dívida até aqui. A esposa trabalha, o marido trabalha, e jogam as crianças numa escola. Em vez de criar as crianças, alguém está criando as crianças. Agora, eu não saio daqui dizendo que eu falei mal de uma mulher trabalhando. Eu não falei mal disso aí. Mas o que eu estou dizendo, às vezes, a pessoa trabalha tanto, mas gasta muito. O americano hoje, a maioria, vive de pagamento a pagamento toda semana. Recebe seu salário hoje e tem suficiente para a semana. Só isso aí. Se ela não receber na semana que vem, ela já tem crise. Ela tem problema financeiro. Ela me procura pensando que eu vou resolver o problema dela. Sabe o que eu faço com a pergunta que eu faço a ela? Quando começou esse problema? Me descreve quando começou e como começou. Me fala quantos cartões você tem. Quais são as suas dívidas? Quando você assumiu essa dívida?
eu vi que você tem um carro bonito lá. Quanto você paga mensal pelo carro? Qual o seu pagamento lá? Quanto você paga de juros? A maioria das pessoas nem sabem. Só sabe que tem que pagar alguma coisa. Agora, a parte social. E também a parte, não somente social, mas as preocupações atuais que a pessoa tem. Agora, notem também, perguntas também intensivas, ou seja, questões específicas sobre áreas particulares de vida em que o problema está ocorrendo a fim de determinar os detalhes do problema. Lembra aquele jovem? Eu fiz algumas perguntas gerais. Daí, quando ele falou que ele tinha problemas conjugais, eu fiz algumas perguntas gerais. Onde você trabalha, o tanto tempo que você fica fora de casa, quantos filhos tem, a idade dos filhos. Então, eu havia recebido algo de geral. Daí, quando eu percebi algumas coisas, eu comecei a indagar mais específicos sobre algumas áreas que ele falou comigo. E depois eu falei para ele, agora semana que vem eu quero conversar com você e a sua esposa. Não somente com ela, eu quero ouvir dela. E eu comecei novamente com ela do mesmo jeito. Agora, veja, use perguntas intensivas quando você precisar de mais dados para melhorar, compreender a profundidade do problema. Agora, aqui tem justamente algumas dicas, conversas sobre a parte de casamento, a parte sexual, a escola, o trabalho, a igreja, a Bíblia, atividade de amigos, família, criança, disciplina, finanças, orçamento e outras coisas a mais. Então, aqui nós temos diversas coisas gerais. Uma vez que você tem as coisas gerais, daí você tem que focalizar numa coisa que está debaixo desse problema que eles estão enfrentando. Notem também comigo o seguinte: evite fazer julgamento enquanto estiver obtendo informação. Então, só tome informações. Não faz julgamento, porque possivelmente seu julgamento vai ser errado. Porque você não tem todos os fatos. Às vezes leva a gente 3 sessões antes de realmente entender qual é o problema principal na vida dessa pessoa, da perspectiva bíblica, não da minha perspectiva, da perspectiva bíblica. Observa a importância da comunicação não verbal. Então, ela está aqui na minha frente e ela está conversando comigo sobre o que ela percebe que é o problema na vida conjugal. Enquanto ela está falando comigo, eu estou fazendo 2 coisas. Eu estou vendo a parte não verbal dela e eu estou ouvindo também a parte não verbal do marido que está escutando o que ela está dizendo. Daí, quando eu converso com ele, eu estou vendo a parte não verbal dele, tanto como verbal, e ao mesmo tempo eu estou observando a parte não verbal dela, enquanto ele está falando. Então, você precisa entender que a parte não verbal vale bastante. Agora, use perguntas que ajudem a entender a motivação do coração e onde reside a confiança deles. Agora, depois 3, 4 sessões, logo mais você percebe onde eles colocam a sua confiança. Então, isso já vai facilitar para você entender que, eu sei que tem ídolo aqui. Porque esse ídolo se manifesta por uma confiança que a pessoa tem em alguma coisa ou uma pessoa. Agora, notem também, número 4, aliviar o problema biblicamente. Porque a pessoa está quase sangrando na sua frente. Então, a definição, o que significa? Organizando dados dentro de categorias bíblicas. Então, enquanto ela está falando, enquanto ele está falando, eu estou anotando o que eles estão falando, eu estou anotando as perguntas que foram feitas, eu estou adquirindo informações e, ao mesmo tempo, eu estou avaliando quais são os trechos bíblicos que poderia eu indagar mais sobre esse assunto. Como eu poderia passar uma esperança para essa pessoa? Então, alicerce bíblico, distinguir entre ocasiões de sofrimento e
ocasiões de pecado. Porque não é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está sofrendo falta de grana. Então eu preciso distinguir entre a parte que é falta de grana e também o pecado de não ser bom mordomo. Então eu preciso indagar. Eu preciso entender que eles estão sofrendo porque eles não têm dinheiro para pagar as suas contas. Mas ao mesmo tempo eu estou vendo o pecado porque eles não são bons mordomos. E para eu chegar a essa conclusão eu tenho que entender como eles estão manejando o seu dinheiro. Então o que eu faço? Eu coloco uma folha diante deles, com 4 colunas. A primeira coluna que eles vão colocar o que entra somente para eles. A segunda coluna, o que sai que é fixo. Terceiro, o que sai que não é fixo, que varia. Quanto resta depois? Nada. Agora, como eu vou fazer o orçamento para eles, se eles não têm nada? Então, eu tenho que remanejar para eles as finanças. Daí eles têm que prestar contas para mim, para que eles pudessem prestar contas corretamente para o banco, para que quem tem aquele cartão. Então, eu preciso ajudar eles, porque eu vejo aqui. Agora, isso não é o problema. O problema está no coração. Lembra que eu posso ajudar a pessoa na parte financeira, mas se eu não entrar com a palavra no nível do coração da pessoa, ela não vai mudar nunca. Logo que ela tem grana de novo, ela não vai manejar da maneira correta. Quando eu tinha 25 anos de idade, nunca mais de lá para cá que eu tinha dívida. Não tenho. Eu prefiro menos e não ter dívida. Porque quando você tem dívida, você se torna escravo da pessoa que emprestou para você. Irmãos, eu não sei quanto você é, eu quero só ser escravo de Deus. Eu não quero ser escravo de alguém que estou devendo. Agora, notem o seguinte. Salmos 25, 7 e 8. Desculpe. Então, fala desse jeito. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. E conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, é bom. E bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. E ele continua falando, volte-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só aflito. E as angústias do meu coração se multiplicam, liberta-me da minha aflição. Olhe para minha tribulação, o meu sofrimento, perdoe todos os meus pecados. Então, você percebe 2 coisas aqui? Sofrimento e pecado. Às vezes, o sofrimento é devido ao pecado. Às vezes não é. Mas a maioria das vezes o problema está ligado com, ou aliás, o sofrimento está ligado com pecado. Normalmente é isso aí. Agora, nem sempre, mas eu diria talvez 90% das vezes desse jeito mesmo. Agora, utilize a história do aconselhado como uma oportunidade para abordar questões da pessoa exterior, e a pessoa interior. Agora, exterior que é? O corpo. A vida dela. E depois você tem que fazer perguntas sobre a parte interior. Quando aquilo aconteceu, o que você pensou? E quando você pensou daquele jeito, como você agiu depois? E como você agiu daquele jeito, qual foi o resultado daquela ação? Então, eu estou integrando também justamente o quê? O que a pessoa está pensando. Porque a Bíblia fala como o homem pensa, ele é. Agora, notem que Tiago fala para nós claramente, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Então, normalmente você acha que o problema é uma pessoa, ou circunstâncias, ou seus próprios sentimentos. Mas ele
coloca para nós justamente algo sobre a minha pessoa. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vamos supor um casal, vida conjugal. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E ele continua dizendo, vocês cobiçam coisas, não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Então, uma pessoa que está frustrada porque ela não está conseguindo o que ela está querendo. Ela não está conseguindo justamente o que ela acha que vai dar felicidade para ela. Então, ela fica toda desanimada e desesperada. Mas ela pensa que o problema não é ela, o problema é outra pessoa, outra circunstância, os seus próprios sentimentos. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E não tem por que não pedem, não sabem chegar diante de Deus como resolver o problema, utilizando a palavra. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Eu não sei quantas pessoas que estão orando que Deus supra as suas necessidades, e quando Ele não supra, você pensa que a culpa é de Deus, porque Ele deve para você. Ele não deve nada para você, você tem dívida com Ele. Ele não tem dívida com você, Ele já pagou a sua dívida. Então, nós temos que ajudar a pessoa a entender que o problema dela é dela mesma, mas ela acha que o problema é outra pessoa ou outra circunstância. Ela não percebe que o problema está no coração dela, para gastar em seus prazeres. Então, notem que ele está colocando para nós justamente como nós devemos abordar o assunto. Adultérios, vocês não sabem que é amizade com o mundo e inimizade com Deus, não sabe disso. E quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Quando eu falo isso para uma pessoa, ela não gosta de ouvir isso. Agora eu começo bem devagar, indagando, pegando a informação dela, e logo eu começar a aplicar as escrituras para ela. Agora, eu procuro aplicar essas escrituras para ela de uma forma amorosa, mas ao mesmo tempo, às vezes, deixa a pessoa pouco triste, devido ao fato que ela percebe que o problema é ela mesma. Agora, passos para alcançar. Procure compreender as emoções do aconselhado. Agora, os sentimentos em si não têm muito valor, mas os sentimentos indicam algo do coração. Quando a pessoa está triste, algo está acontecendo no nível do coração dela. Quando ela está alegre, algo está acontecendo no nível do coração dela. Então, os sentimentos são inconfiáveis, mas são necessários para você poder entender que o sentimento, emoção, revela algo do coração, mas não com clareza. Por isso, você vai fazer mais perguntas, extensivas e intensivas. Então, você vai ver essa emoção, e isso vai facilitar você saber como abordar outra pergunta com ela, sobre aquilo que ela está manifestando da parte emocional. Salmo 42:11. Por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Então, eu preciso fazer perguntas. Agora eu estou vendo essa tristeza. Então, quando eu vejo essa tristeza, eu quero saber o que você está pensando naquele momento, aquela tristeza entrou na sua vida. Me fala daquilo que aconteceu ao seu redor. Me fala como você agiu ou reagiu com aquilo que aconteceu. Então, eu estou utilizando a parte emocional dela, mas ao mesmo tempo, estou querendo saber como você está pensando concernente a essa parte emocional que você está manifestando. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja comigo também. O que ocorreu emocionalmente antes, durante e depois desse evento? Então, você tem essa emoção. O que aconteceu logo antes de você ter essa tristeza?
E depois, aquele acontecimento, essa tristeza que você tem, que aconteceu depois. Então, isso já vai fazer com que eu possa saber como começar a abordar o problema. Mas, nessa altura, ainda não sei qual é o problema. Eu estou adquirindo informação dela. E é biblicamente apropriado o uso de emoções por essa pessoa. Então, há momentos que não é. Agora, analise os padrões de comportamento do aconselhado. Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Veja bem, imoralidade sexual, impureza, outras coisas a mais. Eu os adverto, como antes já os adverti. Então, notem comigo que o conselheiro, às vezes, ele já fala, eu não havia abordado isso com você, você continua agindo dessa forma. Então, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nessa altura, eu estou vendo que realmente essa pessoa, o que eu estou vendo aqui, nem foi convertido. Porque ela pratica esse pecado habitualmente na vida dela. Eu tenho tanta informação agora, eu percebo que essa pessoa nunca converteu. Mas eu não falo para ela que ela não converteu. Eu vou dar para ela tarefas voltadas para evangelismo. Mas não daquele jeito 1, 2, 3. Eu vou colocar tarefas para ela poder ver que ela não é convertida. Deu para entender? Agora, se eu dar para ela o plano da salvação, possivelmente não vai funcionar. Mas se eu coloco para ela algumas tarefas, que ela percebe que ela não converteu, agora eu posso passar o plano da salvação para ela. O que essa pessoa faz? Quem, quando, como, onde e de que maneiras? Então, você tem que saber com quem isso aconteceu. Quando aconteceu? Como você pensou? Como você falou? Como você agiu? Onde você estava quando aconteceu? Qual foi a sua maneira de responder para isso aí? Deu para compreender? Perguntas você precisa fazer. Discernir o pensamento do aconselhado. Como você vai saber o pensamento? Perguntas. Como você pensou? Como você respondeu? Como você agiu? De que maneira você falou? De que maneira você fez aquilo? Onde você estava quando aconteceu? Quando aconteceu? Quem estava presente quando aconteceu? Então, isso vai fazer com que você possa entender algo do pensamento da pessoa. No que você estava pensando quando fez aquilo? Quando você gritou para seu filho? O que você está pensando naquele momento? Quando você bateu seu filho de uma forma que não foi correta, qual foi seu pensamento? Então, vocês notem que eu estou adquirindo informação para que logo mais eu possa utilizar a palavra de Deus para mostrar para ela a perspectiva bíblica do problema dela. Não da minha perspectiva, mas a perspectiva bíblica. Romanos 12, 1 a 2. Calma. 5 minutos. Estou vendo lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E isto é o quê? Este é o culto racional de vocês. Agora, ele continua, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Agora, você não pode renovar a sua mente, mas você pode o quê? Corresponder com a renovação que vem através de ouvir a palavra, ler a palavra, estudar ela, memorizar partes dela, meditar naquilo que foi ouvido, aquilo que foi lido, aquilo que foi estudado, aquilo que foi memorizado, e pratica. E quando você pratica dessa forma, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, eu preciso mudar o aspecto da pessoa consonante à palavra,
para que ela possa ver que ela estava agindo de uma forma que era a forma dela de acordo com o mundo em volta dela. Em vez de ela experimentar a transformação da vida, ou seja, se ela não é convertida, ela não foi transformada. E se ela é convertida, ela foi transformada, mas ela voltou para o caminho antigo. Ela está permitindo as pessoas, as circunstâncias, seus sentimentos, sejam algo que motiva seu comportamento e seus pensamentos. Sonde os desejos do aconselhado. O que você deseja? Qual coisa que você deseja mais do que qualquer outra coisa no mundo? O que seria aquilo que dá mais prazer para você? Aquilo que não dá tanto prazer. Então, eu quero entender justamente os seus desejos e junto com os desejos, quais foram suas escolhas de acordo com seus desejos. E o que a pessoa quer tanto que está disposto a pecar para conseguir. Então, você precisa indagar. O que você está querendo seguir para você de tal maneira que você peca. Notem também o que a pessoa quer tanto que está disposto a pecar e se não conseguir. Se eu não consigo, então o que eu vou fazer? Então são perguntas que vai facilitar você ter justamente algo de informação para você poder utilizar a Bíblia para ver a perspectiva de Deus quanto ao problema da pessoa. Mas lembra, quando você tem a perspectiva de Deus quanto ao problema, você precisa ter também a solução de Deus quanto àquele problema que fornece esperança bíblica para a pessoa. Fornece instrução bíblica. Agora, o que isso significa? Incutir uma compreensão da palavra de Deus no coração de outra pessoa. Então, meu desejo, meu papel como conselheiro discipulador faz com que a palavra de Deus invade o coração da pessoa para que haja uma compreensão melhor daquilo que eu estou abordando. Agora, de modo a estimular a fé e obediência em todas as áreas da sua vida. Então, meu objetivo é que no nível do coração a pessoa perceba um passo para começar a resolver seu problema. Você precisa agir com fé salvífica e você precisa obedecer em todas as áreas da sua vida. Então, eu preciso ajudar a pessoa a chegar a essa conclusão. Agora, alicerces bíblicos. Então, vamos abordar algo aqui. Agora, isso está falando sobre a criança, mas vamos colocar também para o aconselhado, porque, de certa forma, esse aconselhado é uma criança, não tem maturidade espiritual. Então, você tem que explicar para ela de forma tal que ela possa compreender com mais facilidade. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora, talvez, numa sessão só, eu preciso explicar o que significa coração. Agora, amanhã eu vou abordar esse assunto de coração. Porque a maioria não entende o coração, não entende mesmo. Não sabe o que significa coração. A maioria fala desse jeito. Aqui o coração, aqui o pensamento. Então, ele entendeu aqui, mas não chegou até aqui. Isso é uma mentira. É uma mentira. Eu vou explicar bem ampliado amanhã. Mas a maioria pensa, eu sinto, eu penso. Então, irmãos, cuidado com isso aí. Porque quando Deus fala de coração, Ele não está falando do cérebro nem da bomba. Ele está falando sobre homem interior. Agora, notem, ensine-as com persistência a seus filhos. Então, eu tenho que aplicar isso justamente para o quê? Para o aconselhado, porque nessa altura, ela está agindo como criança. Agora, como eu vou fazer isso? Converse com ela. Converse sobre elas. Quando estiver sentado, e também quando você está andando com ela, e quando você se deitar, e quando você se levantar. Agora, o que isso ensina? Não que você vai deitar com ela, não que você vai levantar com ela. Mas o que isso significa? Que você deve ter um relacionamento com essa pessoa de tal maneira que ela tenha uma confiança em você.
Então, você está utilizando todas as áreas da vida dela para que ela possa compreender a necessidade de obedecer a palavra de Deus. Você não pode falar para ela de uma vez só. Muito bem. Eu passei o horário de 2 minutos. Parabéns para o Bill, já caiu. Não tem mais parabéns hoje. Parabéns talvez amanhã. Então, eu vou parar com isso aí. Eu passei só metade dessa matéria para você hoje. Amanhã eu vou passar mais uma metade para você. Amém? Aleluia. Amém. Amém.